O governo do estado continua embromando a população de Porto Nacional. Ontem reuniu jornalistas na capital para informar as providências que estaria tomando. Aliás, uma coletiva que já veio tarde, ou seja, o governo deveria ter feito essa explicação à comunidade no dia que o governador, de forma destemperada, teve um bate-boca com o prefeito lá na cidade na semana passada, na quarta-feira da semana passada. Então, o que o governo anunciou ontem? Primeiro, anunciou que a balsa não vai ser por enquanto, ou seja, ainda vai demorar uns 20 dias para essa balsa fazer a travessia. Os casos de urgência, por exemplo, que necessitar de ambulância, e aí sim, essas ambulâncias passarão pela ponte, ou seja, ele está confessando que veículos leves podem passar por cima da ponte. Não é verdade? Então, que a ponte estaria interditada para veículos leves de forma autoritária e desnecessária, né? Porque é só fiscalizar a passagem dos veículos leves, que aí, não é? Senão, eles estariam arriscando a vida das pessoas que passam nos veículos oficiais. Ora, se veículos oficiais pode passar, era só controlar, fazer o controle dos veículos, né? De pequeno porte em cima da pista e não interditá-la como o governo fez, ou seja, confessou que pode sim veículo leve passar em cima da ponte. Bom, esse é o ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ao possibilitar ambulâncias, na verdade o governo aí, ele fez uma boa ação, porque, veja bem, o governo paga as UTIs, os veículos que são UTIs, por quilômetro rodado, ou seja, se o cidadão tiver que ser transportado de Porto Nacional a Palmas, por exemplo, ele paga por quilômetro rodado, ou seja, 120 quilômetros, 60 que a ambulância sai de Palmas para buscar lá em Porto, e mais 60 que ele vem ocupado, ou seja, não é cobrado o uso, o transporte do paciente, mas a disposição do veículo para o governo, então em dobro. Então, se o governo deixasse como estava, uma pessoa, por exemplo, de Pinheirópolis, do outro lado do Rio, para ir lá para Porto Nacional, ser transportada para o Hospital de Porto inicialmente, a empresa iria cobrar por 240 quilômetros, 120 mais 120, não é verdade? Então foi uma boa ação do governo nesse aspecto. Mas isto, evidentemente, não elimina o fato de o governo confessar de público que veículos leves podem passar assim em cima da ponte, a não ser que ele esteja, então, querendo arriscar a vida de moribundos ou a vida dos motoristas dos veículos oficiais, que estão usando a ponte, né, conforme autorização e anunciado ontem pelo governo. Então, uma contradição, mas que termina endossando a ideia de que realmente veículos leves podem sim passar em cima da ponte. É só fazer uma questão de controle, mas o governo não quer nem saber. Ou seja, decretou interdição. E nessa interdição, vai colocar a balsa, que deve entrar dentro de 20 dias. Aí, outro problema, a balsa. O governo, as pessoas vão pagar a balsa, entendeu? Então, veja bem, a pessoa já pagou a ponte, então não tinha pedágio na ponte. Então, o governo instituiu agora a balsa e a pessoa vai pagar a balsa. E aí ele diz que para ajudar, vai subsidiar o preço da balsa. Ora, ele subsidiando o preço da balsa ou não, é o contribuinte que vai pagar de qualquer forma. São os cofres públicos que vão pagar o subsídio. Então, não é um sofisma você dizer aí, é uma falácia, aliás, você dizer que não vai ter problemas para a população porque o governo vai subsidiar parte da tarifa. Não, ele está enriquecendo o dono da balsa do mesmo jeito, porque a população vai pagar do mesmo jeito, porque o governo não tem dinheiro que não é da população, a população paga os impostos que é do governo, então o contribuinte vai pagar, não tem esse negócio de essa questão de que subsídio será um benefício para a população. Então, a outra questão óbvia é que o governo não tem planejamento para essa ponte, ele não sabe se vai fazer a ponte, ele não sabe se vai reformar a ponte e não toma decisões nesse sentido. Já estão falando aí que pode ser cancelada a licitação. É interesse de alguns técnicos do governo o cancelamento. Por quê? Porque vai abrir nova licitação, nova possibilidade de negócios. Então, mas já há uma licitação em curso, uma licitação aí. E o que vai acontecer se o governo cancelar essa licitação? Evidentemente que a empresa ganhadora vai recorrer. E esse recurso, não sabe como é que é recurso na justiça. Então, essa ponte não vai sair por enquanto, dependendo dessa vontade política, dessa movimentação política do governo. Agora, e a reforma da ponte? Bom, técnicos que eu consultei dizem que uma reforma dessa aí custa por volta de 15 milhões, mas que os técnicos do governo já estariam de posse de licitações prévias de que custaria por volta de 50 milhões. Ok, o governo tem esse dinheiro?
em tese não teria, o governo não teria. Mas veja bem, a falta de orçamento do governo agora em janeiro possibilitou com que ele economizasse 200 milhões de reais. Ou seja, se você pegar no portal da transparência, o governo teve receitas de 700 e tantos milhões de reais e gastou, por causa do orçamento que não está aprovado, por volta de 300 e pouco milhões, 390 milhões de reais. Então, o governo tem em caixa liquidez hoje, conforme os dados do portal da transparência, 200 milhões de reais. Então, seria possível sim ele pegar e contratar uma empresa para fazer a reforma da ponte. Ele está anunciando isso? Não. A população de Porto Nacional não sabe até quando vai ficar dessa forma. A população de Porto não tem noção do tempo que vai ficar andando para transpor o rio, tem que usar uma balsa, tem que pagar passagem na balsa. O governo não tem esse planejamento, não tem esse prazo, não tem esse estudo, e como tudo é notório, se ele não anuncia, é porque realmente ele não tem. Apesar do orçamento, se ele tivesse vontade política, ele poderia pegar esses 200 milhões da diferença entre o gasto e as receitas de janeiro e pegar 50 milhões, 40 milhões que fosse e aplicasse na reforma da ponte até que resolvesse essa questão da ponte nova. Mas ele não faz isso, fica jogando, empurrando com a barriga e fazendo pressão em cima da população da cidade. Um problema para o governo, um problema para o Estado. Ou seja, a princípio, a impressão que você tem é que o governo se alimenta dessa questão política, desse prejuízo que está causando à população e à economia da cidade.